que as mulheres entendam que é possível. A gente precisa olhar para todos os momentos da nossa vida e trazer crescimento. Então, fui a primeira mulher gestora em 50 anos de empresa. Clerione Raquel Herter faz parte de uma geração de mulheres que decidiram quebrar padrões. Nasceram no interior do Paraná, contou com o incentivo dos pais para terminar os estudos, cursou contabilidade e depois economia. Adepta a recomeços, sempre teve a firmeza de tomar decisões difíceis para colocar a sua vida no trilho que gostaria de seguir. Com 25 anos de carreira, sendo 15 deles na Itaipu Binacional, hoje Clerione é diretora financeira na Itaipu Parktech, onde promove uma gestão com foco em sustentabilidade e eficiência operacional. Mas a sua vida não é só trabalho, diariamente ela carrega as energias no convívio com os 2 filhos, Arthur e Miguel, e com Érica, sua mãe. Clerione, muito obrigado pela presença aqui. A gente tem feito histórias inspiradoras nessa CVN Conversa, tem dado vários cortes de pessoas fora da CVN, a gente tem divulgado muito esses vídeos. Eu queria agradecer de verdade de coração você aceitar esse convite. Imagina. Contar um pouquinho da sua história, que eu já vi no carro com a Luceni lá de Cascavel, ela foi contando várias coisas legais, eu já fui anotando um monte de coisa para te perguntar. Eu acho que o primeiro ponto de tudo é entender seus pais sendo pequenos produtores, né? Como é que foi essa tomar a decisão de sair, você é a filha mais velha de 4 irmãos, né? Como é que foi essa tomada de decisão? E eu vi aqui que você saiu de casa com 13 anos. Na verdade foi com 17. Então. 17 anos. Bom, mas primeiro, me conta como é que... Quero agradecer, né? É uma honra para mim poder conversar e efetivamente ter recebido esse convite. Então, para mim é muito satisfatório. Acho que agradece de coração. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente, eu saí aos 17 anos, né? Então, eu tive uma infância no interior, aqui no oeste do Paraná. Só que eu sempre fui muito incentivada pelos meus pais, né? Tanto minha mãe quanto meu pai. Ambos tinham só até a 4ª série, né? E tinha um desejo muito grande de estudar. Minha mãe, por exemplo, ela completou, né? Fez o CBJA posteriormente, né? Eu já trabalhava há muito tempo, passou na UniOeste. Né? Admirável, né? Depois de tanto tempo querer voltar a estudar. 70 anos, ela foi lá, fez vestibular, passou, então era um desejo dela, e ela incentivou isso muito em nós, né? E meu pai também, eu sempre vejo meu pai como alguém à frente do seu tempo, né? Ele como homem, num momento ainda onde as mulheres não tinham, né, a voz, né? Esse propósito de estudar, sair, né, trabalhar, ele sempre foi alguém que me incentivou muito. Ele sempre nos dizia que o estudo, né, era a única coisa que ele poderia nos dar, então que era para a gente aproveitar, e eu sempre convivi com isso, né, com esse modelo, né, do que ele nos trazia. Então, para mim isso foi natural. Era algo que a minha infância toda eu me via saindo de casa para estudar, para, né, tocar a minha vida. E então, aos 17 anos, eu acabei saindo, né? Naquele momento, fui morar com uma tia minha. Eu já estudava fora de Novo Sarandi, né? Que era onde eu morava. Então, eu ia todas as noites de ônibus, né? E durante o dia eu já trabalhava. Meu pai, um amigo dele tinha um escritório de contabilidade, né? Um pequeno escritório de contabilidade, e pediu se eu poderia trabalhar lá, então para aprender já, enfim, um pouco da carreira. Pouco da carreira. E aí ele já aceitou. Tinha essa vontade, né? Sempre. Eu era a menina que brincava de escritório, né? Pegava, na época não existiam computadores, então eu pegava um tijolo
quebrado era a minha máquina de escrever, algumas caixas de frutas e fazia minha mesa, meu telefone era uma casca de árvore que eu quebrava, então eu atendia e eu brincava, né? Eu estava ali, eu estava atendendo, eu estava trabalhando. Legal. E isso era o meu sonho, né? Era o que eu esperava ser, né? Então isso para mim foi natural. Eu nunca questionei ser diferente, nunca questionei. Foi uma escolha meio que totalmente natural. Foi natural, exatamente. Mas também eu tinha uma tia, madrinha minha, né, que era a irmã mais nova da minha mãe, que também saiu de casa, fez faculdade e trabalhava num banco, então eu achava aquilo o máximo. Então, quando ela vinha nos visitar, ela foi... Então, para mim, foi alguém... Você teve tanto incentivo por parte dos pais como um grande exemplo dentro da própria casa de uma outra mulher também. Exatamente. Então, ela... Colocar 50 anos atrás, ela estava fazendo isso, então ela também quebrou vários paradigmas, né? Então, eu achava ela o máximo, né? Então, me inspirei muito nela e nunca pensei em fazer diferente, né? Então, foi E como é que isso. foi para você, assim, porque você sendo a mais velha de 4 irmãos, é natural que você, querendo ou não, foi o exemplo dos seus irmãos mais novos. Você falou que você tem um irmão e 2 irmãs. Isso. Como é que foi esse exemplo para eles? Como é que foi assim, a responsabilidade de ser um exemplo? Né? Porque a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu acho que todo irmão mais velho tem essa responsabilidade, né? Todo irmão mais velho carrega em si um pouco disso, de ser exemplo para os irmãos mais novos, né? Então, eu saí de casa, né? Morei com a minha tia durante 1 ano, essa mesma tia, né? Que casou, teve filhos, e aí ela trabalhava no banco e eu cuidava dos filhos dela e limpava a casa, enfim, fazia o trabalho doméstico e morava com ela e ela, né, me pagava um salário, então, para fazer esse trabalho para ela. Então, eu saí do escritório de contabilidade e fui trabalhar com ela durante um ano. Depois disso, eu já fui para uma república, né, já comecei a trabalhar como secretária de um jornal, né, lá de Marechal Rondon, na época, que era onde eu morava e estudava. E, naturalmente, os meus irmãos, como não tinha o ensino médio, o 2º grau na época, não tinha na cidadezinha onde a gente morava, os meus pais moravam, tinha um sítio, então, naturalmente, eles vieram morar comigo. Atrás. Isso, então, eu tinha aí meus 18, 19, e estava recebendo meus irmãos de 13, né, de 14... Então, tinha o seu trabalho, a faculdade, mais a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos. Exato, né? Então, isso sempre fez parte da minha vida e eu sou cuidadora, né? Então, meu modo de agir é ser cuidadora. Então, de novo, para mim, foi natural, né? Claro, me exigiu uma responsabilidade que talvez aos 18, 19 eu não tivesse. Não seria, exato. Não tivesse maturidade o suficiente, olhando hoje como uma adulta, talvez eu teria feito muitas escolhas talvez diferentes, ou ter feito algumas questões, né? Tratado alguns momentos de forma diferente, mas a responsabilidade estava ali, estava dada, e enfim, e era o que era possível, né? Também. Então, isso para mim é muito claro, que os meus pais nos deram o que era possível naquele momento para eles e deram o melhor que eles poderiam dar naquele momento. A gente vê a molecada hoje reclamando que quer tudo, não sei o quê. Lá antigamente dava o que podia dar e fazia o melhor, o que era possível, e a gente se virava daquele jeito. Você sabe que eu tomo muito cuidado com os meus filhos, porque hoje eu tenho... tem umas perguntas para os seus filhos. Eu tenho, né, uma possibilidade de vida diferente, né? Eu, por exemplo, estudei em escola pública minha vida inteira, né? Os meus 2 cursos universitários foram na UniOeste, que é pública também. Então, não tive cursinho pago, não estudei em escola particular, então sempre,
né? Sou fruto realmente do ensino público desse país. E hoje os meus filhos, né, estudam em escola bilíngue, tem estrutura totalmente diferente, outro, né? Enquanto eu, com 7 anos, eu andava 3 quilômetros numa BR sozinha para ir para a escola. Eu nem vislumbro meu filho com 9 hoje andando na rua sozinho. Não, os meus irmãos tinham um com 4 e outro com 5. Eles pegavam um na mãozinha do outro e iam. E eles andavam numa BR que era a ligação entre 2 estados. Então, eu fazia isso com 7 anos. Hoje eu olho meu filho de 6, eu falo, meu Deus, é um bebê. Como? Só que era aquele momento. Acho que mudou muito também, né? A sociedade. Eu acho que sim. Mudou bastante também. Claro. Riscos hoje muito maiores do que... Eu não vou dizer que eu não tive, né? Não sofri alguns assédios ali. E, enfim, não tive alguns momentos complexos, né? Mas é o que a gente tinha na época. Hoje não, os meus filhos, a gente mora num condomínio, a van para na frente da casa, pega eles, depois pega na escola, deixa na frente da casa, então é outro modelo. Mas eu também tento trazer muito fortemente que a vida ela não é assim para a grande maioria das pessoas. Porque trazer essa consciência e trazer o agradecimento ao que se tem é muito importante para quê? Para que lá no futuro eles entendam que as coisas não são simples, eles precisam buscar também o seu lugar, o seu espaço, que o trabalho faz parte e que é bom, né? Então, esse exemplo que você deu de andar 3 quilômetros e tudo mais, eu há uns anos vou pescar com meu pai na Amazônia e lá são barcos que passam para pegar, né, a molecada na Ribeirinha e tal. Tem criança que sai de casa às 4 horas da manhã, dá 4 horas de barco para entrar na escola às 8, sai meio-dia, sem almoço, volta mais 4 horas de barco para casa. Então 8 horas, 1/3 do dia eles passam dentro de um barco, andando, né, e a gente vê numa realidade completamente diferente. Fala, isso não existe. Existe. Ainda existe. Exatamente. Muito. E eu acho que grande parte da população passa por isso que eu estava brincando contigo, eu falei assim, nossa, quando me chamaram, eu falei, minha vida é minha vida, né? É o que eu tive. Por quê? Porque hoje eu vejo que ainda muita gente passa, muitas crianças passam por esses momentos, às vezes muitas coisas muito mais difíceis, por exemplo, do que eu passei. Mas elas encaram, elas vão, elas buscam, e eu acho que essa é a diferença. Né? Exatamente. Do querer, do buscar algo diferente. Acho que o incentivo dos pais nessa fase também é super importante. Porque se você não tiver incentivo de cima, que é o teu espelho naquele momento, né? Com certeza. Aí a criança ela não sabe o que é aquilo, né? Ela vai espelhar. Mas os pais levarem, né? Mostrarem o quanto a educação pode fazer diferença na vida da eu sou suspeito. Para mim, só a educação a única coisa que salva na vida é a educação. A única coisa. Exatamente. É isso aí. E deixa eu te perguntar, você contou um pouquinho como é que foi essa decisão de contabilidade, economia, mas quando assim, você falou que você já brincava de escritório, mas onde foi a gente fala, eu prefiro estar no meu escritóriozinho aqui, trabalhando. De onde veio esse clique de falar, nossa, eu gosto disso? Foi do estágio que você falou que você fez? Eu já trabalhava ali, né? No meu ensino médio eu fiz um curso que chamava-se Básico em Comércio, né? Não existe Hoje mais. Não existe mais. Mas eu fiz. Então ele dava noções de direito, administração, contabilidade e economia. Então eu vi que eu gostava. E ao mesmo tempo eu já era uma criança que aos 10 anos discutia política com o meu pai, que eu acompanhava a política na TV, né? Que eu acompanhava a economia, discutia isso com o meu pai também. Então era algo, de novo, era algo natural, eu gostava daquilo, né? Então eu tinha esse viés, essa curiosidade por economia, por política, sempre fui escolhida como líder de classe, como presidente de greve. A diferença hoje, claro, é meio óbvio que você pode escolher como representante de sala. E tudo, né? Tudo. Eu era porta-voz, se tinha alguém com um problema dentro da sala, eu era porta-voz, ia conversar com os professores, enfim. Então, quando eu fiz esse curso de básico em comércio,
eu me identifiquei muito e, na verdade, o que eu queria fazer inicialmente era economia. Então, até hoje, assim, fiz depois, acho fantástico, né? A gente entender os movimentos políticos, econômicos, como as coisas se conversam. Como as coisas se conversam e como elas impactam, né? Tem impacto diretamente nas empresas, ou na nossa mesa, ou na nossa vida, né? Como países lá de fora, numa guerra, ou né, um presidente pode impactar na minha vida no dia a dia. Então, ter esse entendimento, para mim, é fantástico, é esclarecedor. É esclarecedor, exatamente. Mas eu não tinha como, né? Na cidade onde eu morava, na época, com a minha tia, né? Eu só tinha disponibilidade, só tinha contabilidade. Então, era o mais próximo, eu resolvi fazer contabilidade por isso. Né? Fiz o curso lá em Rondon, né? Me formei, mas também fiquei 1 ano entre um e outro, e aí eu já trabalhava, já era independente, aí me mudei para Toledo, que era próximo ali, e quer dizer, na verdade fiz economia antes já, fiquei 1 ano na transição. Indo todas as noites de Rondon a Toledo. Então, eu era caixa de um posto de combustível na época. Eu começava às 6 da manhã no posto, trabalhava até meio-dia, era o meu caixa, aí fechava o meu caixa, chegava umas 3 horas da tarde em casa, até ali sem comer, né? Aí eu comia, já ia me arrumar, porque eu saía, era umas 6h30, 7 horas, nem isso, antes ainda, porque a aula começava às 7 horas, era mais de 1 hora de deslocamento até Toledo. Estudava, voltava, chegava depois da meia-noite, aí eu ia estudar, fazer os trabalhos de faculdade, enfim, para acordar às 5 da manhã de novo e ir trabalhar. Então, eu levei isso mais de 1 ano e aí ficou difícil. Puxado, sim. Isso. Aí acabei trancando a faculdade durante um período. Aí fui abrir uma empresa com uns amigos de tecnologia, Orange, né? Já tinha ali, mal sabia eu que iria trabalhar num parque tecnológico um dia, mas também não deu certo, né? E eu saí da sociedade. E aí eu resolvi mudar para Toledo, retomei a faculdade, enfim, e segui minha vida lá em Toledo. Então, eu acho que foi fazendo esse curso que eu vi que realmente era o que eu queria, que era algo que eu gostava, né, que foi o básico em comércio, mas tive que optar por contabilidade porque era o que eu conseguia naquele momento. Claramente no seu dicionário da sua vida, vitimismo não existe essa palavra no seu dicionário, né? Não. Claramente. Não. Ir para a faculdade de noite, trabalhar, voltar, acordar cedo? Não. Não teve tempo para reclamar? Não. E você puxando a questão do vitimismo, até tem... Que é um tema sensível hoje em dia, né? Você tem que tomar cuidado o que fala, né? Mas a gente sabe que é muito... que eu até não tinha achado o momento, mas você puxou o vitimismo e eu fiquei pensando, estava até conversando com a Janaína um pouquinho antes da gente entrar, se eu trazia ou não algumas questões, porque as pessoas podem achar como vitimismo ou não, né? E eu não queria passar essa ideia, né? Mas eu acho também que a gente precisa falar sobre, até para a questão de identificação, né? Também não me sentiria confortável em não trazer algo bastante desafiador na minha vida e por conta de parecer vítima, não é a minha intenção, mas quando a minha saída de casa dos meus pais, um pouquinho antes da faculdade e me mudar para a casa da minha tia, foi por conta de uma tentativa de estupro que eu sofri, né? Eu tinha 16 anos então, como eu ia e voltava todas as noites, eu trabalhava durante o dia
e voltava todas as noites de ônibus. Então, chegava próximo da meia-noite, o motorista, inclusive, era amigo do meu pai, e ele parava ali. Meu pai tinha feito uma escadinha no barranco, assim, para eu subir e ir reto para casa. E aquela noite ele passou, ele estava um pouquinho rápido, parou mais embaixo, e eu andava uns 200 metros até a minha casa. E aí eu não subi pela escadinha e tive que subir por ali. E aí eu vi um vulto, né? Uma pessoa que estava com uma meia, acho que uma meia, né? Mas tinha alguma coisa no rosto, enfim, e essa pessoa me agarrou e eu comecei a gritar. E aí eu lembro só que ela me derrubou no meio do matinho, assim, eu vejo, né? Até hoje eu tenho muito nítido o vulto na minha frente. Mas os cachorros lá de casa, a gente tinha alguns cachorros soltos no sítio, eles ouviram os meus gritos e vieram, e a pessoa foi embora, enfim, correu. E eu saí correndo até em casa, e nisso meus pais já ouviram e tal. Então, assim, isso fez com que eu me mudasse para a casa da minha tia, para a cidade onde eu estudava, de uma forma mais rápida antes do que eu faria isso, né? Mas isso aconteceu, né? Como de outros momentos, eu também sofri alguns assédios sexuais no trabalho, né? Mas eu não estou trazendo isso para me colocar como vítima, porque isso não me define. Isso para mim claramente nunca me definiu. Óbvio, teve terapia, teve, né? Para você falar tão naturalmente, óbvio, com certeza. Não, isso foi resolvido. Mas eu acho que é importante nós trazermos... É algo que tem que ser dito, exatamente. É algo que precisa ser dito. E não só de um homem para com uma mulher. Muitos homens passam por essa situação de assédio ou violência sexual também. E a gente precisa trazer isso, né? Principalmente falar com os nossos filhos, para que nós possamos falar cada vez mais e de uma forma que isso também impeça, né? Porque muitos desses bandidos, que são bandidos, né? Isso é violência. Mesmo no trabalho, quando alguém, uma pessoa, homem ou mulher, é assediado por conta de relação de poder, ou quando acontece, né, dentro de um momento onde você está vulnerável, não é? Porque isso sempre acontece quando você é vulnerável, né? Para que a gente possa falar cada vez mais e esses bandidos se sintam intimidados, porque hoje eles se escondem porque as pessoas não falam disso, porque há um preconceito, porque pode parecer vitimismo. Mas acredito que comparado com antigamente já se fala-se muito mais, né? Graças a Deus, eu acho que a gente vem trabalhando, e eu vejo que nas escolas também, com os meus filhos eu converso muito. A próxima pergunta era... Eu converso muito com eles, claro, dentro de uma linguagem deles, né, com eles, que eles possam compreender, mas eu vejo que na escola já se fala muito sobre isso. Então, eu acho que sim, a gente precisa falar, né? Então, de novo, eu não quero de forma alguma trazer isso como algo vitimismo. Mas foi algo que te transformou, né? Transformou sua vida, talvez as suas decisões, suas escolhas. Transformou. Muito, né? talvez Sim. Algumas delas, ou muitas delas, foi por causa desse... Foi. Ter saído de casa antes do que você sairia. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar para todos os momentos da nossa vida e trazer crescimento, né? Os bons e os ruins, porque os ruins, eles também são necessários, né? Cada um tem as suas lutas, né? Então, eu tive as minhas, você teve as suas, e encará-las como algo que veio para te fortalecer ou para te transformar, eu acho que pode ser muito positivo. Eu sempre achei que os difíceis, né, são mais transformadores. São. Né? Eu falo, você pode aprender na dor ou no amor, né? A gente sempre aprende mais na dor. Aprende mais na dor. Exatamente. Né? É só ver nossos filhos, né? Fala, não põe na tomada, vai lá e coloca. Não põe. Até se arrebentar. Ou seja, na dor aprendeu, a gente tenta falar. Então, eu sempre tento achar que na dor, né?
você acaba aprendendo mais. Então, para mim, pelo menos os mais difíceis que eu vivenciei na minha carreira, na minha vida, assim, sempre foram os que mais me transformaram, né? Em termos de novas escolhas, novas decisões. Exato. Eu acho que a maturidade me trouxe essa visão um pouco diferente do difícil na nossa vida, né? Esses momentos, eles são necessários. Né? Eles são necessários para a nossa transformação e para o nosso crescimento. Né? Hoje, mas é maturidade e muita terapia. Mas eu acho que é isso, que faz com que a gente consiga encarar os momentos difíceis da nossa vida como necessários. Exatamente. Eu tenho uma analogia que eu ouvi uma vez de um médico, ele falou, você só vive porque o seu coração, ele tá assim, ó. Você ficar uma linha reta porque você tá morto. Exato. Então são altos e baixos, né? Que a vida tem ao longo do tempo, que te faz realmente se sentir vivo, né? Exato. Aprender, amadurecer, aperfeiçoar suas... Até porque uma vida, né? Uma vida em linha reta, sempre... Primeiro que ela não existe. Segundo, que o ser humano, naturalmente, ele se habitua muito rapidamente com o bom, né? Então, você passa ali, passa uma semana, duas... E tende a achar que o bom não acaba nunca, vai ficar sempre no bom, e não é assim. Então, ele passa e você já começa a não ver isso mais como né, algo grandioso. Então, eu acho que essa oscilação, ela vem também, inclusive, para você valorizar os picos que você tem, né? E as coisas boas. E também não precisam ser grandiosas, inclusive. Perfeito. No dia a dia. E desde que você falou, a gente está falando de filhos, né? Que você falou que você conversa muito com seus filhos. São 2 filhos homens. 2 filhos homens. Né? E a gente vive hoje, querendo ou não, um mundo onde a sexualização é muito aflorada. Bastante. Até às vezes por questões de gostos musicais, o funk tá aí e tudo mais. E eu vejo, pelo menos, que o cavalheirismo de antigamente... ele meio que virou um motivo de zombaria. Sim. Você abrir a porta do carro para alguém, você dá ao lado interno da calçada. Como é que você faz? Assim, é que eu tenho as minhas dificuldades com os meus filhos. Mas como é que você faz para ensinar eles desde pequeno a como tratar uma mulher, como tratar um ser humano, por assim dizer, não só a mulher, mas como tratar um ser humano, e não cair nessas falhas, né, que hoje em dia são totalmente afloradas. Eu acho que isso é legal. Você como mãe de 2 meninos, e tendo vivenciado as histórias que você falou, de assédio e tudo mais, como é que você tenta traduzir para eles? Como é que você passa isso para eles? Bom, eu acho que primeiro com o exemplo, né? Com as pessoas que trabalham comigo dentro de casa, né? Na rua, me relacionando com as pessoas em frente, enquanto eles estão comigo, né? Muitas vezes agindo de forma adequada, né? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Na porta da escola, né? Nós temos muitos pais que param e ficam trancando, param no meio da rua e ficam trancando e ficam ali aguardando os seus filhos, como se a rua ninguém mais quisesse passar por ali, né? O adequado é o quê? Que você estacione, busque e siga e saia. E siga o adequado, né? Respeitando as outras pessoas, sabendo que todos precisam buscar seus filhos ali. Então, são nesses exemplos do dia a dia de que as pessoas precisam respeitar o espaço dos outros, que a gente precisa... ver que quando você está sentado existe talvez uma grávida ou um idoso que você precisa levantar e dar, né, para sentar. Então são os exemplos do dia a dia, mas também em muitas conversas, né? Eu tenho muitas conversas com os meus filhos. Eu falo acho que a conversa complementa o exemplo, né? Se você tiver a conversa, mas o exemplo não está lá, você fala, pô, e aí? Isso, muito abertamente, né? E eu, graças a Deus, assim, pelo menos o meu filho mais velho, ele tem uma empatia natural muito grande, assim, pelas pessoas. Ele me cobra, inclusive. A gente está no sinal, às vezes a pessoa vem me vender alguma coisa e eu falo que não. Ele, mãe, a pessoa está trabalhando, custa você falar direito com ela? Você nem olhou para ela, mãe. Sabe? Então, ele tem, com 10 anos, ele tem uma empatia natural que eu acho fantástica, eu acho linda. Só que, ao mesmo tempo,
você precisa trabalhar isso nele, né, no sentido de proteção. Exatamente. Também, né? Mas tem uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue. Entre você ser empático, ser uma pessoa que respeita, e você ser aquela pessoa que te passam por cima. Exatamente. Então, o conversar, né? E a questão das mulheres, eu converso muito do sentido de respeito, que as mulheres precisam ser tratadas com respeito, que as mulheres gostam de ganhar flores, né? Eu brinco com eles, como que você precisa tratar uma mulher deles? Dando flores, pedindo se ela está bem, eu falo isso mesmo, né? Então eu brinco muito com eles nesse sentido, mas eles também fazem isso comigo, né? Me trazem uma flor, eu falo, ai que lindo, a mamãe adorou. Então, demonstrando o quanto aquele gesto é importante, né? Então, eu acho que eles precisam entender que as mulheres, sim, elas são empoderadas, elas trabalham fora e eles têm um exemplo, uma mãe que trabalha fora, que busca, né, seu espaço, que viaja muito, que inclusive é uma reclamação deles, mas que faz parte da vida. Faz parte da vida, faz parte do trabalho, mas ao mesmo tempo, né, que o cavalheirismo, né, o tratar bem, ou levar para jantar, né, ou levar flores, que as mulheres gostam disso, as mulheres gostam de serem bem tratadas, assim como a mulher também gosta de tratar bem, né, ter um relacionamento saudável. Então acho que isso é importante trazer para a vida deles. Como meninos. Eu sempre brinco, eu estou tentando fazer a minha parte, eu espero que dê certo. Você falou do exemplo, me veio uma cena na cabeça, porque eu estava há pouco tempo atrás com uma cirurgia no metrô de Paris, e aí um dia a gente tá pegando, aí entrou uma mulher grávida, eu dei meu lugar. Aí no dia seguinte, outra mulher grávida, antes de eu levantar, meu filho levantou. E cedeu o lugar, porque ele falou, mas por que você está? Porque eu falei, tá grávida, não sei o quê. Aí no dia seguinte ele fez exatamente a mesma coisa. Exatamente. Então e criança é uma esponja, né? Ela pega muito rápido, né? Então é o exemplo, mas você explicou para ele o porquê. Então isso também é algo que eu prezo muito, né? Tem que ser assim. Não, por que tem que ser assim? Por isso, porque a pessoa olha, quando você fala dessa forma, imagina como a outra pessoa está se sentindo, né? Você também não gosta quando falam contigo dessa forma, né? Então, a questão do bullying, de fazer bullying na escola, você gosta quando alguém fala assim com você? Então, por que você vai falar assim com o seu amigo? Exatamente. Então, eu acho que é muito nesse sentido de também fazer eles pensarem, né? Claro, sempre na linguagem deles, mas fazer eles pensarem um pouquinho no como é que eu me sentiria? Porque aí você vai trazendo a empatia junto, vai fazendo com que eles conheçam e reconheçam o sentimento das outras pessoas. Né? Bom, vamos voltar um pouquinho para a sua carreira agora. Você parece que você dedicou 10 anos da sua vida, chegou na diretoria financeira de uma grande empresa do agronegócio, onde praticamente o quadro era predominantemente masculino. Isso. Qual foram os seus desafios, assim, de chegar numa diretoria financeira e encarar basicamente só homens e ter que, não se impor, mas você teve que provar o seu valor lá dentro, né? Também. Sempre, né? Desde a própria faculdade, né? O curso de contabilidade, economia, ainda mas antigamente devia ser muito mais... o de contabilidade masculino. Não tanto, mas o de economia, né? Sim. Bem mais homens do que mulheres. Eu sempre convivi mais com homens do que com mulheres, né? Até por conta dos cursos e do meu trabalho, né? Nessa empresa, nessa agroindústria, é uma grande agroindústria da região, né? Então eu entrei como estagiária, logo que eu me mudei para Toledo. Então eu trabalhava no escritório de contabilidade. E aí surgiu essa vaga nessa empresa, que tinha contabilidade, enfim, própria, né? Então surgiu essa vaga e foi até engraçado ter um momento, porque o dono do escritório de contabilidade não queria aceitar minha demissão. Ele não assinava minha demissão. Eu tive que mandar por AR para ele na época, porque ele simplesmente falava, não é hora de você sair. Eu falei, mas eu só estou comunicando que você... Ele não queria aceitar de jeito nenhum, enfim, e me ignorou meu pedido de demissão. Mas aí mandei por AR, e entrei nessa empresa, né? E eu fui a primeira mulher gestora, né? Fui controller
na época, né, controller e contadora do grupo em 9 anos. Então, fui a primeira mulher gestora em 50 anos de empresa. Então, é natural, né? O setor agrícola, agro... Meio bruto, né? Eu brinco que era tudo no bico da bota, né? Exato. Tudo no bico da bota, enfim. E eu também não estranhei muito, porque eu sempre fui muito direta, né? Na minha comunicação, sempre fui muitas vezes até as pessoas... Direta demais. Exato, né? Mas era uma característica minha, né? Hoje eu tive que trabalhar ela um pouquinho, né, nesse sentido. Mas lá, digamos que casou bem, né? Então, sempre eu era a única mulher nas reuniões, enfim, de gestores, e teve um momento lá que eu realmente tive que sentar e falar assim, olha, na frente do dono da empresa, na época, do vice-presidente, falar, olha, eu não estou aqui pedindo um aumento salarial, estou pedindo equiparação salarial ao restante dos gestores, né? E aí ele me atendeu, enfim, mas eu tive que fazer esse movimento, né, de falar, olha, só que antes eu mostrei o meu trabalho, né, chegou um momento onde pegava o telefone e falava assim, você quer que eu mande a Flareone aí para te ensinar como é que faz? Então, assim, realmente chegou um momento onde ele confiava muito no meu trabalho, né? Então, eu mostrei a minha capacidade para daí pedir né, que o meu salário fosse equivalente. Na minha cabeça é tão absurda essa questão de... A posição tá lá, ser homem, ser mulher, para mim é um pouco de absurdo não ser igual. Mas eu acho que não era nem só nesse sentido. Eu acho que, claro, tudo conta, né? Mas eu acho que era muito porque eu estava ali, né, como trabalhando numa equipe, eu ascendi a uma posição que inicialmente era para ser provisória, enquanto eles encontravam um outro homem para tomar posição, né? Trouxeram uma pessoa naquela época, não se adaptou e eu fui ficando, né? Mas eu fui ficando, era para ser provisória e fui ficando. E aí deixaram, falaram, tudo bem, vamos seguir assim. Estava seguindo, enfim, mas aí esqueceram de uma questão. Sim, super simples, básica. Que era uma questão salarial, né? Então, eu acho que assim, não é porque foi mulher, mas também ter o fato de que estava ali, foi seguindo e ninguém também tomou a posição de não, vamos igualar o salário dela, né? Provavelmente também porque estava confortável assim, né? Exatamente. Mulher, deixa lá, não está falando nada, não está reclamando. Exato. Né? Mas acho que também eu mostrei minha capacidade e fui lá pedir e fui prontamente atendida também. Excelente. E a gente tocou no assunto, né, do salário, equiparação. Depois desses 10 anos teve um momento que parece que você falou, não, eu vou mudar, vou ter um step back de salário, falou, não, vou voltar aqui, e parece que quando você veio aqui para Itaipu, você praticamente foi quase que chefe de almoxarifado. Mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Conta essa transição, e quando chegou aqui, você falou, mas é isso aqui que eu vim fazer? Como é que foi essa... Porque você tem um impacto, né? Você se prepara para uma transição, quando você chega aqui não é nada do que você planejou. Bom, e pode contar a gente detalhes, pode contar bem detalhado. Tá bom. Eu estava, né, então, naquele momento, nessa agroindústria, naquele momento eu já era contadora do grupo, né, eu falei assim que eu estava num momento onde as pessoas tinham um grande respeito pelo meu trabalho. E não era aqui, era em outra cidade? Era em Toledo. Né? Então tinha um grande respeito pelo meu trabalho, enfim, estava muito segura, estava com uma carreira, né, definida e tal. Acontece que essa empresa tinha uma SA em Cuiabá, né?
E aí eu pensei, Cuiabrasa, né? Que é um inferno. Nossa Senhora. É um inferno. Tá falando que a Luciene, quando ele fica não vai, parece uma panela de pressão. É uma panela de pressão. Não, e nas queimadas é insuportável, assim. Então, e aí o dono da empresa naquela época, Cleirione, eu preciso de alguém lá de confiança, eu preciso que você esteja lá. E eu, meu Deus, eu quero, enfim. Super perto, do lado, assim. Não quero e tal, fiquei naquela. E aí no dia eu vi o concurso de Itaipu, né, que era... a Itaipu, ela não é pública, né? Nós somos seletistas em Itaipu, mas eles tinham concursos. Uma forma de seleção, né? Um concurso. E aí eu vi, aí eu falei, quer saber, eu vou me inscrever. Né? E fiz, também não estudei, mas eu estudava muito, como eu fiz para contadora aqui, e lá eu trabalhava numa grande empresa. Praticamente o que você via ali no dia a dia. Isso era o meu dia a dia, e eu fazia muitos cursos, estudava muito ali, estava sempre lendo, então, né, acabou que isso me ajudou muito e passei. Mas foram 2 anos e meio até me chamarem. E nesses 2 anos e meio chegou um momento que o meu chefe falou, Cleirione, você vai para Cuiabá amanhã, faça suas malas e vá. E tchau. Peguei o meu carrinho 1000, né, meu festinha 1000 e bora Cuiabá, né? Coloquei minhas coisas dentro do carro e fui, sem ter data para voltar. Eu já tinha mais de 30 anos, e posso te dizer que não tinha um relacionamento, porque trabalhava muito e os que eu tentava ter não dava certo. Enfim. Eu tinha um relacionamento com o trabalho, ponto. Isso, trabalhava muito. Trabalhava até 10 horas da noite, finais de semana, né? E eu sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei muito de trabalhar, então até hoje eu preciso ficar me monitorando. Que hoje você tem 2 figurinhas em casa, né? Que acho que te poda um pouco mais, né? Isso, mas até por conta deles ali eu fico realmente me monitorando para não, se deixar eu vou, sabe? Então, e aí ele falou, você vai para Cuiabá, peguei o meu Fiestinha 1000 e fui, né? Fui para Cuiabá. E cheguei lá, então eu estava uns 3 meses, morava em hotel, já estava buscando de novo alguém para dividir um espaço, um apartamento, mas naquele momento estava morando num hotel ali, época de queimada, aquele calor infernal. Tudo escuro, né? Preto, fica tudo escuro, olho ardendo, garganta ardendo. Eu realmente não me adaptei. A adaptação lá é bem complicada. Não é uma cidade fácil. É uma cidade hostil. Né? Naquele momento eu também recebi uma proposta de trabalho para Palmas, Tocantins. Né? E fui chamada pela Itaipu. Então, naquele momento, eu falei, bom... eu queria voltar para cá, eu não queria ficar em Cuiabá. Palma, Tocantins era mais longe ainda. Né? E também eu estava chegando no momento que você começa a falar assim, eu quero ter um pouco mais de vida, né? Um pouco mais de qualidade de vida. Comecei a me questionar, falei, começa a dar aquela... Estou com 30 anos, né? Daqui a pouco... não sei se vou poder ter filhos ainda, sempre ter um relacionamento. Não. Filhos nunca foi? Não. Eu falei que eu cheguei aos 30 dizendo que eu queria ter um filho dentro de um casamento, enfim, né? Queria ter um filho para ver, mas não era uma prioridade na minha vida. Minha vida, a prioridade sempre foi trabalho. Mas aí nasceram minhas sobrinhas, a Maria Cecília e a Maria Clara. E aí o bicho pegou. Minha irmã morava comigo, né? Ela foi mãe solo de 2 meninas, elas nasceram com 7 meses. Gêmeas, ficaram em incubadora durante um mês e separadas, uma em Toledo e outra em Guarapuava. Nossa. Então, uma delas ficava sozinha durante a semana em Guarapuava. Final de semana a gente trabalhava até às 18, eu saía, pegava o meu Fiestinha, colocava ela e mais a minha outra irmã e íamos para Guarapuava, passávamos o final de semana lá e voltávamos. Isso foi durante um mês, a gente fazendo esse percurso.
Mas quando elas chegaram em casa, então aquilo realmente aflorou. Né? Aí, e começa, né, o reloginho biológico começa a bater também. É muito fácil falar, eu não quero ter filhos enquanto você tem 20 25, né? Eu acho que aí você tem tempo para escolha. Mas existe um momento, não vou dizer em todas as mulheres, porque isso, cada uma tem uma forma, mas já ouvi muitas mulheres até, né, conversando comigo e eu contando um pouquinho dessa minha experiência, de que realmente quando você começa a chegar aos 30, né, o relógio biológico começa a bater, você às vezes tem contato, aí começa a surgir Parece que surge uma sementinha que fala, tá perto. Ou é agora, ou, né? Então, eu realmente queria mudar um pouco de vida, né? Eu sabia que se eu continuasse naquela toada lá, eu ficaria realmente só com o trabalho e eu queria ter um pouco de vida pessoal também, né? Então eu decidi por Itaipu, vim para Itaipu, ganhando menos de 40% do que eu ganhava, né? Mantendo a minha casa em Toledo, né, onde meus pais viviam, e vim para cá, morava num hotelzinho que eu pagava separado o ar-condicionado, e era tão antigo que o elevador era daquele de porta de puxar, a porta assim, de puxar toda isso, de ferro, assim, super antigo, e fiquei ali durante um tempo. E aí também quando eu entrei na contabilidade, mas eu cuidava da parte de bens patrimoniais móveis. Então, assim, fazer o cadastro das cadeiras, das mesas. Era um nome chique para almoxarifado. E também a gente acompanhava a contagem de estoques, né, da usina, que é peças da usina, parafuso, enfim. Nossa. E ninguém queria, então a Clerione ia, né? Clerione vai. Eu brincava muito, na época tinha uma novela, eu assistia novela, hoje não assisto mais. Sério, não é crítica, né? Não dá tempo. Enfim. E tinha o Pereirão, né? E eu falava que eu era Pereirão, porque eu colocava... Tudo que ninguém queria. Eu ia, né? Então, eu pegava um pano, porque aí a mão ficava cheia de graxa, porque pegava nos parafusos e tal, e colocava no bolso e ficava trabalhando. Então, eu fazia esse trabalho, que realmente não tinha muitos adeptos, e eu fazia, né? E foi nesse período que eu conheci, então, o meu hoje ex-marido, né? Mas ele era de Toledo, a gente se conheceu pelo Orkut, aquela denunciando a idade, né? Conheci pelo Orkut, a gente, em 2 anos, então, casamos, e aí eu logo engravidei do Arthur, então eu tive ele aos 39 anos. O Arthur, meu primeiro filho. Graças a Deus, nunca tive problemas em engravidar, nem nada, foi tranquilo. Foi. E nesse momento, eu estava até aquele momento ainda muito indecisa se eu ficaria em Itaipu ou não. Era muito diferente do setor privado, né? Então, e também eu acho que por essa transição de carreira, eu estava lá fora num patamar de gestora, né, até de controller, então tinha sobre várias áreas, né, num ambiente onde já todas as pessoas eram o que eu falava, já estava estabelecida, as pessoas já conheciam o meu trabalho, e de repente eu estou ali recomeçando num ambiente muito diferente, onde eu tive que me reinventar, né? Não era mais no bico da bota, muito pelo contrário. Então, em Itaipu, nós temos... processos, acho, né? Todos uns processos, e por ser binacional, muita negociação, né? Então, a questão de saber... são 2 países com 50%, e isso vai até
o chão de fábrica, digamos assim. Então, você sempre tem que ter o culturas diferentes, né? Cultural muito diferente um do outro. Cultural diferente. Então, você precisa ter muita negociação. As coisas têm processos mais longos, porque por mais que ela não seja pública, ela tem uma estrutura pública, né, de controles, enfim, que são necessários, né? É uma área binacional, é um orçamento que vem da parte de energia elétrica, aí do modelo elétrico, então tudo isso precisa ter esse controle. Então ele é muito diferente do que eu estava habituada. Então, o que no setor privado a gente faz muito rapidamente, toma as decisões e é o dono da empresa, ou às vezes numa grande empresa, né, é o conselho. É o conselho, enfim, mas as decisões são mais rápidas porque isso o mercado exige. Em Itaipu são velocidades diferentes. E eu estava começando. Isso não te frustrou no começo? Muito, demais. Porque o teu perfil parece um pouco parecido com o meu, de ser meio acelerado, de querer fazer as coisas rápidas, de querer pelo menos... E você chega aqui, aí parece que... Nossa, e eu tinha ânsia de mostrar que eu tinha conhecimento, eu tinha ânsia de mostrar que eu podia colaborar mais, mas também foi um momento de recuar e também um aprendizado em relação a reaprender muitas coisas, em que eu tinha, que eu, lá na agroindústria, lá eu tinha, né, realmente muito conhecimento, mas acho que aqui também foi eu ter que trazer a minha humildade de saber que eu tinha muito a aprender, né? Então acho que foi essa coisa de recuar, de peraí, né? Sim, eu sei muito, né? Posso colaborar muito, mas tenho tornou um muita campo diferente novo aqui, deixou mas devagar. Aqui eu também tenho muita coisa a aprender. Então, ter esse momento, né, de recuar e entender que eu teria que reconstruir e teria que muitas coisas mudar, inclusive minha forma de atuar, foi necessário. E eu acho que o grande momento de dizer, não, eu vou seguir aqui, vou fazer uma carreira aqui dentro, foi quando eu tive o Arthur. Então eu fiquei... Era isso que eu ia te perguntar, se você acha que essa vinda para cá de acalmar um pouco te permitiu curtir sua gravidez, curtir o começo do Arthur? E como é que foi depois a transição entre... Você tira o período ali, né, de maternidade e tudo mais, para voltar, né? Como é que foi essa decisão? Porque você me parece uma pessoa totalmente apaixonada pelo seu trabalho. Mas é inegável que a gente é, com certeza, muito mais apaixonado pelos nossos filhos. Isso sim, existe. Como é que foi essa transição de voltar e... Não voltar nunca foi uma opção, né? Então, porque eu me conheço como mulher e sei que me realizo trabalhando, né? Então, eu me realizo dessa forma. Então, não voltar nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção, nunca passou pela minha cabeça, e também porque eu queria dar um futuro para os meus filhos e sabia que para isso eu precisava continuar trabalhando. Então, não era uma opção, né? É claro que o difícil é aonde eu vou deixar o meu filho e que ele fique seguro, né? Exato. Vou contratar alguém para ficar na minha casa, mas eu não vou estar na minha casa. Ele é um bebê, ele não vai falar. E aí nós fomos visitar algumas escolas, enfim, eu optei pelo integral, né? Então, pelos berçários aqui, visitei e é na mesma escola onde eles estudam hoje, mas ele foi para o integral. Por quê? Porque era uma escola onde tinha mais pessoas, enfim, e eu me senti mais segura do que deixá-lo sozinho com alguém, de repente, que eu não conhecia, ou enfim, que ele não pudesse falar. Mais suporte também, eu acho, né? Mais suporte também, né? Então, ali, ele ficou desde sempre ali, e eu sempre falo que eu tive algumas professoras anjos,
né? O Arthur tinha uma professora que ele amava já desde do berçário ali, que tinha uma conexão especial com ela. Então, ela gravava vídeos para mim dele dando os primeiros passinhos, ela gravava vídeos para ele do dia a dia, fotos, né? Então, ela te deu o conforto necessário para você ela tocar foi, né? Então, eu acho que ao longo do caminho a gente vai encontrando. As coisas vão se ajustando, né? Isso. A gente vai encontrando esses anjos na nossa vida, né? Durante a pandemia eu também tive um anjo, né? E ela fala que eu fui um anjo na vida dela, e ela que já quando eu estava já tinha o Miguel. Eu tive o Miguel aos 44. Um tem 10, outro tem 6, é isso? Isso, né? Eu tive o Miguel aos 44, logo depois do falecimento do meu pai. Eu estava naquele protelar, estava assumindo uma gerência, eu estava no conselho fiscal de uma das fundações da Itaipu, e fui deixando, e aí, quando eu tive o primeiro filho, eu me apaixonei pela maternidade, então eu queria ter o segundo, e quando eu vi, né, tinha se passado aí quase 5 anos, e, né, 4 anos ali, que o Arthur já estava, e aí meu pai adoeceu e faleceu, e aquilo foi, eu falei, nossa, eu fiquei de novo, trabalho, e meu pai não vai conhecer o meu segundo filho, sabe? Então, aquilo foi Foi uma tomada de decisão para você ter o segundo. Foi. E aí eu decidi que eu ia engravidar, e logo depois eu estava grávida também. Engravidei super rápido. Era para ser. Engravidei super rápido do Miguel. E aí o Miguel, quando eu coloquei também na escola, logo depois entrou pandemia, né? Nossa, aquele caos. Aquele caos. Já fazem 5 anos, nem parei, mas faz 5 anos. Assim. 5 anos. E foi aquele caos, né? Naquele momento também, o meu ex-marido, a gente tinha resolvido empreender, abrimos uma cafeteria, né, de cafés especiais, e tudo junto agora ao mesmo tempo, e pandemia, e aí a gente teve que fechar com 6 meses de cafeteria, e bebê pequeno, e eu era gestora, e também era conselheira ainda da fundação, né? E inclusive o meu mais velho, eu fui conselheira durante 6 anos e era em Curitiba. Então a cada 2 meses eu ficava uma semana fora. Ele com 1 aninho ficava com o pai já. Então, de novo, né? Ele cresce num ambiente onde ele já é habituado com a mãe dele viajando fora, e ele ficando com o pai. Então o pai também ele tem essa visão do pai participativo ali dentro, fazendo também as questões de casa, cozinhando, cuidando dos filhos, e eles crescem com esse exemplo. E aí quando veio a pandemia, nós também ficamos um tempo todos home office, só que eu trabalhava o tempo todo, né? Então ficava dentro do escritóriozinho e só ouvia, né? O Fábio, na época, cozinhava, dava aula, acompanhava a aula online, cuidava do pequenininho. A aula online para criança, pelo amor de Deus. Acho que a pior experiência que eu tive da pandemia foi as crianças ficarem em aula online, esquece, com 6 anos, assim, não fica. Isso impossível, aí. Impossível. E o Arthur, na época, e a gente tinha o pequenininho, tinha o Miguel pequenininho e tinha o Arthur. Mas aí eu precisei voltar, né? Os gestores voltaram antes, a gente viu, e as equipes se mantiveram home office, né? Ficou nesse trabalho meio híbrido das equipes, né? Dentro de Itaipu ainda isso. E aí já também podemos reabrir a cafeteria, mesmo aquele de entrega, enfim, né? Só balcão. E aí a gente teve que trazer alguém para cuidar das crianças, porque a aula continuou online. E aí apareceu a Maria, né, Maria Letícia, que ela tinha sido estagiária dessa escola, ela fazia psicologia,
E acabou que, então, como as escolas estavam todas online, ela foi dispensada, né? Eu falei, Maria, ela já cuidava dos já meninos. Conhecia os meninos? Já conhecia, já tinha sido professora do Arthur, né, na escola, e já fazia, né, ela cuidava dos meninos para mim, às vezes, quando a gente saía no sábado à noite, alguma coisa, eu falei, Maria, não quer ficar comigo aqui? E ela veio e ela cuidou dos meninos durante 2 anos, né, os 2 anos aí de pandemia. Então, ela realmente foi um anjo na minha vida, e ela com toda a paciência do mundo, gente. Às vezes falta pra gente como pai, né? Eu aprendi muito com ela, porque ela, né, estudando psicologia, então ela tinha uma calmaria, ela ensinou os meninos a andar de bicicleta, ela que ensinou o Miguel a andar, e assim, por isso que eu falo, os anjos foram aparecendo na minha vida, né, e que eu pude trabalhar mais tranquilamente também nesse quesito de me sentir culpada, ou enfim, assim. Então, agradeço muito a Deus, né, que por ter colocado essas pessoas, né, no meu caminho, que me possibilitaram, né, trabalhar, viver e progredir na minha carreira, e ao mesmo tempo ficar tranquila no sentido de ter pessoas cuidando deles, mesmo durante a pandemia, que foi um período... A segurança, acho que é a paz emocional de você ter alguém que você confia em deixar... Sim. Porque assim, querendo ou não, para deixar teu filho, você não deixa qualquer um. Não. Acho que é o bem mais difícil de você deixar na mão de alguém, né? São teus filhos. Então, para você deixar aí teu conforto... E outra é que eles são pequenos, então eles são esponjas, como você falou. Então também, com quem eles convivem, é isso que eles vão aprender, né? Então, você ter alguém que seja próximo aos teus valores, né? Que, por exemplo, a Maria, ela é uma pessoa, né? Ela é uma pessoa muito correta, então ela tinha valores muito parecidos com os meus, a forma de educá-los no dia a dia era muito parecida com a minha, da conversa, do entendimento, do tratamento deles como pessoinhas que têm sentimentos, enfim, né, que a gente precisa respeitar os sentimentos e o que eles estão vivendo. Então, isso para mim foi muito tranquilizador, né, tê-la comigo durante todo esse período. E aí ela pôde ficar comigo também e fazer a faculdade dela e ter ali um lugar onde ela pudesse estudar, porque ela só cuidava das crianças, então também ela só, né? Mas só, é bastante. Mas é modo de falar, né? Exatamente. Mas ela podia também estudar, fazer os trabalhos de faculdade dela ali. Porque cuidar de filhos, eu falo pra minha esposa assim, se comparar o meu trabalho com o dela de cuidar de filho, nossa senhora, o meu é muito mais fácil, mas muito mais, assim, disparado. Não é fácil, não. Não fala que não dá trabalho, pelo amor de Deus, e é 24 horas, né? 24 horas. Muitas vezes assim, eu falo, ai meu Deus, eu chego em casa, tudo que eu queria era a caixinha do nada, né? Aquela coisa assim, não quero pensar. Só que eles estão ali, e eles estão o dia inteiro esperando para estar com a mãe. Então, ansiosos, né? Ansiosos, eles querem contar, eles querem interagir, eles querem brincar, e aí como eles querem chamar a atenção, eles choram, eles muitas vezes ficam ali te provocando para chamar a tua atenção, então é desafiador. É desafiador. E me conta um pouquinho como é que foi a transição de você da Itaipu até Itaipu Parktec e entrar num cargo de gestão. Então, que a gente sabe que é difícil. É difícil. É mais fácil lidar com multiplanilha do que gestão de pessoas. Conta um pouquinho essa trajetória. Eu, então, sempre... Dá um almoxarifado para o Parktec. Eu fiz uma carreira, né? Então, ali passei por várias áreas da contabilidade ali da Itaipu. Então, assumi uma gerência, que era de contabilidade geral, então muito onde cuidava da parte de faturamento, né? Se fazia as conciliações, enfim, de toda a parte de faturamento da binacional, da parte de pagamento de dívida, quando ainda, né,
se pagava, então fazia-se o acompanhamento de tudo isso e também toda a questão de guarda de documentos. Então, eu sempre trabalhei com muitos projetos. Eu tenho uma característica que é sempre de melhorias, né? Vamos implantar melhorias, vamos trazer coisas novas, vamos trabalhar muito no digital, né? Hoje não precisamos mais ter o papel, então sempre fui muito de transformar as coisas, né? Eu não gosto... Eu acredito que todos os processos eles podem ser melhorados o tempo todo. Né? Então eu sempre puxei isso é uma característica minha. Então, como eu fui participando de muitos projetos e como eu te falei, na minha primeira licença maternidade, chegou um momento que eu falei assim, olha, ou eu aprendo a trabalhar dentro de Itaipu e me adequo, né, e aprendo como crescer dentro de Itaipu. Como Itaipu, né? Ou eu saio e volto para o mercado. Perfeito. Só que aí você começa a fazer contas, né, de quanto que eu preciso ganhar no mercado para que eu tenha... Itaipu tem muitos benefícios, né? Questão salarial não difere tanto do mercado, mas aí quando você começa a colocar os benefícios que você tem, principalmente quando você tem filhos, né, tem uma família, Perfeito. tem filhos, aí começa a ficar... O multiplicador vai ficando grande. Vai ficando grande. Então, para manter isso fora, eu falei, bom, então, ok, decidi, agora que eu já tenho o Arthur, né, estou constituindo família, eu vou descobrir como crescer aqui dentro. Então, eu voltei. E aí, tu vai, preciso de alguém para... Eu. Então, eu sempre trabalhei muito em projetos fora, não fiquei só no meu dia a dia. Então, eu fazia o meu dia a dia, buscava melhorias e tudo que era projeto que precisava de alguém, eu estava ali. Eu estava ali. Então, preciso de alguém, estou aqui. E aí, com isso, eu comecei a ganhar visibilidade, né? E fui indicada para conselhos, então eu fui conselheira fiscal da Fundação de Previdência Privada, fui conselheira fiscal da Fundação, que é um hospital também, e também fui indicada como representante da diretoria financeira de Itaipu em alguns projetos de upgrade de sistemas operacionais, então que envolvia aí, muitos testes, muitos desenhos de processos, né? E eu por 2 vezes, uma como vice e depois como titular desses projetos. Então, acabei ganhando visibilidade. Nisso também fui chamada para assumir essa gestão. E aí engravidei do meu segundo filho, né? E graças a Deus também, dentro da empresa, tive gestores que ao engravidar não tive grandes problemas em relação a isso. Só que quando eu estava na gestão, eu falava muito para minha superintendente na época, né, minha superior direta, que eu queria estar em outras fundações, fazendo outras coisas, porque eu sou meio ligada no 220, né? E aí eu também comecei a fazer... Então, eu estava com um filho pequeno, estava com uma gerência, estava como conselheira fiscal da fundação, e aí eu resolvi começar a fazer um MBA, né, que era para o setor elétrico. Tempo livre, falou, vou fazer um MBA. Eu estava com tempo livre, e aí eu pedia para fazer outras coisas dentro das outras fundações, né? Então, estava com um pouquinho de tempo. Seu dia só tem 24 horas. Isso, mas eu estava com tempo livre, né? Entendi. E aí... Enfim, eu falava muito com ela e ela falava, não, Cleirone, eu preciso de você aqui, eu preciso, né, aguenta mais um pouquinho. Ela falava, foca nisso aqui. E realmente eu fiquei e trabalhamos muito bem juntas. E chegou um momento, ela falou, lembra, Cleirone, de quando você me pedia? Eu falava, vai chegar uma hora? Ela falou, então, chegou, eu tenho uma proposta. O que você acha de uma diretoria financeira numa fundação? E eu, opa! Gostei. Não foi assim de imediato, né? Eu falei, opa, né?
não era bem... Conte-me mais, né? Eu não era bem o que eu pedia, né? Eu queria estar dentro dos conselhos, enfim, nunca tinha pensado na possibilidade. Eu me via atuando, eu gosto de gestão, eu acho que é algo que realmente eu faço, é natural, né? Como falei, sempre fui eleita a presidente de turma, a presidente do Grêmio, então era uma coisa que eu sempre fiz e gosto de gestão. Mas também eu teria que abrir mão do meu cargo que eu estava, né, como gerente, e era algo que eu não conhecia, né? Eu não tinha muito contato ainda com o PTI na época, né? Nós mudamos para Itaipu Parktec, ainda não tinha tanto contato, conhecia um pouquinho, mas não profundamente. E se não desse certo, eu estaria sem nada, né? Então, aquela coisa assim de... Mas parece que desafio é uma coisa que você gosta, né? Eu gosto de desafio. Eu falei, ok. Também pensei no momento da minha carreira, né? Em Itaipu a gente tem um plano de aposentadoria aos 55, né? Então, eu estava, né, há uns 7 anos ali, então eu falei, eu acho que é um momento adequado de maturidade, de tentar. Se não der certo, a gente recomeça, né? Enfim. E aí eu aceitei, mas foi tudo muito rápido, então aí eu concorri a esse cargo, porque eu fui indicada por ela, mas... porque tinham pedido a ela algumas indicações, né, da área financeira, porque era para ser diretoria financeira e administrativa, aqui são as duas juntas, né? E aí eu participei de uma entrevista com o diretor superintendente de hoje, que é o professor Colombo, né? Ele me entrevistou e ele, enfim, gostou, né, do meu perfil e me chamou e em 2 dias eu tinha que estar aqui. Né? Então foi tudo muito rápido, né? E eu tinha que eu pedi só para que eu pudesse dar a notícia para minha equipe, né? Que eu fazia gestão na época. Então chamei todo mundo, falei, olha, gente, eu tô indo, né? Tô me atirando numa correnteza, mas tô indo, né? E é isso. E aí passei rapidamente as questões para a pessoa que ia ficar no meu lugar, até que se definisse, e vim. E aí eu tive um momento muito significativo, sabe? Foi, então, 2 dias, tinha um evento onde o professor tomaria posse, né? E, ao mesmo tempo, já anunciariam o meu nome. Eram 4 diretorias na época, mas então só estavam 2 preenchidas até aquele momento. Então, ele iria tomar posse e iriam anunciar o meu nome. E nesse evento, quando anunciam o meu nome, para mim era trabalho. Né? É trabalho, eu vou lá. Uma formalidade, talvez. Isso, mas eu estava vindo trabalhar, enfim. Era uma extensão de Itaipu, né? Tinha sido escolhida, enfim, mas era um trabalho. E aí, quando anunciam o meu nome, todo mundo começou a aplaudir, a gritar, aquele alvoroço. Eu até parei, olhei para trás e falei, gente, será que tem alguém entrando? Eu tô vendo. Eu olhei para trás, aquela coisa, e aí eu falei, gente, é representatividade. Eu fui a primeira mulher nomeada, né, diretora no parque, e aquele momento as mulheres foram até lá, né, depois me contaram, né, que elas foram, nós vamos aplaudir porque elas estavam se sentindo representadas. É aquela coisa de que, nossa, uma mulher está assumindo um cargo de diretoria aqui.
E não é qualquer diretoria, é a diretoria financeira ainda, né? Isso. Eu acho que tem um pouco mais de representatividade, né? E ali eu percebi, e aí tinham várias fileiras, né, no palco ali, compondo a mesa, tinham várias fileiras de cadeira, e eu fiquei acho que na segunda ou na terceira, e nisso a pessoa, né, um senhor que estava na frente cedeu o lugar para mim, né, por conta daquele momento, sabe, que as mulheres do parque proporcionaram, elas mostraram o quanto aquilo estava sendo importante para elas. E eu também, naquele momento, sabe, eu entendi que havia um local de fala também, que eu precisaria trazer isso e falar sobre, até para que as mulheres entendam que é possível. Né? Não, eu não tenho muito essa questão de concorrência entre homens e mulheres. É claro que existe sim, né, um caminho a ser percorrido, né, ainda nesse sentido, mas eu vejo que também nas mulheres há um sentimento de não pertencimento, de que ali não é o meu lugar, sabe? Então eu acho que trazer e falar sobre é importante para que as meninas, né, as que estão hoje começando, possam dizer, não, é possível, para todos é possível. Né? Para a mulher, talvez nós tenhamos algumas questões que são mais difíceis, porque existem questões na vida da mulher que ela não consegue terceirizar, que é o gestar, que é o amamentar. Perfeito. Né? Então, são momentos de decisões, né, que o homem anatomicamente não precisa tomar e que a mulher precisa, mas hoje eu vejo que cada vez mais a gente tem discutido sobre o papel do homem e ele tem participado mais nesses processos. Mas ainda há momentos na vida da mulher que ela precisa São decidir. Únicos, exatamente, perfeito. Né? Então, não podemos também dizer que não existe diferença, existem diferenças. Eu sempre, assim, para mim é um caminho bilateral, na verdade, né? Se você colocar na cabeça das mulheres de que ali é possível, ali também é o lugar delas, que foi um cenário onde, querendo ou não, um sistema patriarcal de muitos anos foi colocado que era dessa forma. E eu acho que o lado dos homens também de falar assim, cara, não, o melhor, quem é o melhor? Não vou escolher você pelo simples fato de você ser homem ou não. Sim. Eu vou escolher quem que é o melhor para a posição e ponto final, de igualdade. Sim, né? Então acho que é bilateral, são os dois lados. Isso. Né? E também de que, né, a partir daquele momento, o entendimento de que os homens e mulheres, eles são diferentes e eles precisam... Eles são complementares. São complementares, eles são diferentes, cada um tem características que atuam de forma significativa dentro de uma corporação, mas que, por exemplo, a mulher, sim, ela precisa se sentir segura ao poder sair numa licença maternidade, né? Então, desde que eu entrei, nós evoluímos muito e significativamente, né? Nós seguimos para 6 meses de licença maternidade, até 1 ano para que ela possa amamentar, então ela tem 2 horas por dia. Colocar uma criança com 6 meses na escola é surreal. Só quem tem filho, vê uma criança de 6 meses, sabe o que é deixar numa escola. E eu coloquei. É surreal. Né? Mas, e poder amamentar até 1 ano, então ter esse direito, estendemos a licença paternidade. Tá. Sempre foi uma semana, né? Sempre foi uma semana, aqui dias, são 20 dias, né? Mas também os homens precisam fazer um curso de como trocar fralda, de como dar banho, enfim, para colaborar, né? Então, e fazer estupício, né? Isso, para fazer o seu papel de pai, mas eles têm, então, 20 dias e eles adicionam as férias, então, para que eles possam também estar ali, porque isso é muito importante
para a mulher que está ali num período... É um suporte, né? É um período muito difícil para a mulher, né? Ele é maravilhoso, mas ele não é simples. Exatamente. Né? Não dá, por mais que, né, tenha toda essa questão da romantização. Não é nada romântico. Acordar de madrugada 250 vezes não é nada romântico. Sem contar os milhões de hormônios, a amamentação dói, machuca, você é privada de sono, tua sensibilidade está 1 milhão, então não, é lindo, mas não é fácil. Então ter o companheiro ou a companheira junto faz toda a diferença, né? Então aqui também a questão da diversidade, hoje a gente... quando há casais homoafetivos, eles também têm direito à licença paternidade e à maternidade, mas aí eles definem, né, qual o papel de cada um e tem esse direito, né? Então nós reconhecemos isso antes da própria legislação, tá? Um pouquinho antes só. Mas por esse entendimento de que existem papéis e que eles precisam ter um olhar diferente da empresa, né? Então, que a mulher, ao gestar, ela sim, não é só no momento que ela tem o bebê, muito antes. Começa muito antes. Começa muito antes, com todo o acompanhamento pré-natal, as saídas, Pra gente começa quando você pega no braço. Exato. Ali você percebe, sou pai. Pra mulher não, começa geralmente 9 meses antes. E de novo, né? Os hormônios ficam malucos ali, então não é fácil, né? Não é fácil. E aí o após também, até 2 anos ali, a criança exige muito. Ir ao pediatra, então ter esse entendimento. A dependência é muito grande. É uma dependência muito grande. Então ter esse entendimento de que o casal precisa atuar e ele vai precisar disso, e naquele momento é muito importante que a empresa tenha esse olhar, né? Então, a gente tem feito muitos trabalhos nesse sentido. Colocamos uma sala de amamentação aqui também, toda linda, a gente inaugurou, para que não só as mulheres possam, durante o dia, extrair, né? Porque elas vêm trabalhar, mas elas precisam extrair. Então, que elas tenham um ambiente tranquilo, um ambiente, né, onde elas têm privacidade, para colocar, inclusive armazenar esse leite que no final do dia elas vão levar para casa para amamentar as suas crianças, e isso fica disponível para todo o ecossistema, né? Então para as alunas, para todo mundo. E isso é um olhar que a gente veio trazendo com esse entendimento daquele momento, que para mim foi algo assim de que é quase um dever, sabe? De que como eu estava naquele momento, eu também poderia contribuir de alguma forma. Legal. Então, me surgiram algumas perguntas aqui que eu já tinha anotado, mas surgiu as 3 ao mesmo tempo. O seu modelo de gestão, ele parece ser muito focado em bem-estar e empatia com o próximo, talvez pelas dificuldades que você teve desde os seus 17 anos. Falou, se eu puder fornecer como gestora, né, um bem-estar melhor para o meu funcionário, ele vai conseguir, porque você mesma, né, você teve que trancar a faculdade, porque o tempo hábil não dava conta. Então, me parece que o seu modelo é muito pautado, né, no bem-estar e na empatia com os seus funcionários, né, com os seus liderados. Se você já, assim, se é mensurável o impacto nos resultados que esse modelo traz. Eu sempre fui muito adepto do modelo de liderança e não do modelo de chefia. Hoje tem muito essa coachização, que não, tem que seguir assim, tudo é muito perfeito. Mas a gente sabe que na hora de implementar as coisas não são tão perfeitas. Não. É difícil. Você tem liderados com perfis completamente diferentes. Sim, né? Sim. Então, se isso é mensurável, e aí logo na sequência, me parece que você tem um programa chamado Hangar Mulheres. Eu queria que você contasse um pouquinho o que é esse programa, como é que você trouxe, de onde surgiu a ideia, né, e o que é feito lá, né, qual que é o impacto disso. Então, vamos seguir as duas. Vou adorar falar do Hangar. Bom, começando então da primeira, o meu modelo de gestão, sim, tá? Ele é um modelo... Eu sempre falo para os meus gestores, né? Eu não sou centralizadora, muito pelo contrário.
Tá? Eu acho que as pessoas elas precisam se desenvolver e para isso elas têm que ter oportunidade de desenvolvimento, né? Ao mesmo tempo, eu tenho o entendimento de que do outro lado sempre há um ser humano com seus dias ruins, os seus dias bons, enfim, com problemas em casa, com filhos, com tudo, com vida, né? Mas, ao mesmo tempo, de responsabilidade. Nós estamos aqui trabalhando. Por mais que seja uma fundação sem fins lucrativos, nós temos resultados a entregar, nós precisamos ser sustentáveis, então nós precisamos, são milhares de pessoas que dependem aqui hoje. Nós temos 700 seletistas, em torno de 700, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mais de 2.000 bolsistas, então assim, são milhares de pessoas que dependem disso aqui. Então, sim, precisa ser sustentável, precisa ter um olhar empresarial, precisa entregar resultados, mas precisa ser um ambiente onde você... Humano, né? Você passa aqui a maior parte Tudo são pessoas no final do dia. São pessoas. E eu acredito muito, né, e isso não é algo que eu... Da boca para fora. Não, e outro também que eu tirei da minha cabeça. Existem estudos que demonstram que pessoas que trabalham em ambientes saudáveis produzem muito mais. Né? Então, você levantar de manhã, eu falo, meu grande sonho é que as pessoas acordem de manhã com um brilho no olho e falem assim, nossa, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, quero transformar, quero... Porque o parque por si só ele já tem um propósito muito bonito, muito bom. A gente desenvolve tecnologia, a gente trabalha com educação, nós desenvolvemos e entregamos para a sociedade coisas fantásticas, né? Por exemplo, temos mais de 10 anos aí de estudos em hidrogênio, nós trabalhamos com carros elétricos, transformamos, então, essas questões de sustentabilidade das questões elétricas, de energia renováveis, trabalhamos com a educação das criancinhas lá desde a pré-escola, em relação à ciência, à tecnologia, trabalhamos com robótica, entregamos... Multidisciplinar, multiprojeto. Olha, dá para a gente fazer um novo podcast só sobre os projetos. Só sobre os projetos que a gente entrega. Então, o parque por si só ele já tem um propósito lindo. Eu me apaixonei por isso aqui. Eu acho que tem tudo a ver... Eu acho que muito é isso também. Eu encontrei muito do meu propósito, do meu entendimento de vida aqui dentro. Aí é surreal. Então você alinha o seu trabalho com o seu propósito pessoal. Isso, é fantástico. Então, mas o resultado precisa ser entregue. Os projetos precisam ser entregues, a gente precisa vender, porque nós vendemos serviços, prestamos serviços também. Nós precisamos vender, porque nós precisamos ter o retorno financeiro para poder realimentar todas essas pesquisas, enfim. Então, eu tenho essa forma, né, de dar possibilidade das pessoas se desenvolverem. Terem autonomia também. Terem autonomia, mas ao mesmo tempo eles serão cobrados por isso. Né? Então, eu acho que esse foco em resultados e realmente cobrar eu digo assim, cobrar o resultado, né? Muito claramente, olha, nós precisamos chegar aqui, né? Acompanhando, dando orientação, indicando o caminho, mas ao mesmo tempo também dizendo, olha, você é responsável por dar andamento aqui, eu te dou autonomia, mas você vai ter a responsabilidade, a bola está contigo. Né? Então é muito disso. E nós temos trabalhado muito nesse sentido de esse olhar mais humano, mais empático, e sim, temos colhidos muitos resultados bons, satisfatórios. No primeiro ano que nós entramos aqui, até por uma questão estratégica, nós não fizemos pesquisa de clima, né? Porque foi logo, a database seria logo depois que nós assumimos, então nós entendemos que naquele momento o resultado
ele seria um pouquinho difícil de ter uma interpretação, porque não se sabia se seria, ainda não seria reflexo da nossa gestão, seria ainda reflexo da gestão anterior, e então a gente entendeu que não era um bom momento para se fazer uma pesquisa de clima. E nós fizemos no ano passado e ficamos aí, entramos no ranking entre as 90 melhores empresas do Paraná para se trabalhar. E esse ano nossa nota evoluiu ainda mais, então nós fizemos a pesquisa de clima pela GPTW, né? Que é internacional, enfim. E esse ano nós tivemos, enquanto o feedback que nós tivemos da empresa foi de que houve até uma queda nas notas, ou que, né, ou se mantiveram, a grande maioria das empresas, a gente cresceu muitos pontos, né? Então isso tem sido muito positivo. E estamos bem esperançosos aí de que a nossa posição tenha melhorado bastante no ranking, mas ficamos novamente entre as melhores empresas do Paraná para se trabalhar. E os resultados, inclusive dentro da pesquisa, a gente consegue ver o quanto aumentou e fica muito nítido a questão... A medição de resultado, né? A medição do resultado, principalmente de o quanto a diretoria, né, essa gestão, ela é acessível, né, a preocupação com o ser humano, com o colaborador, o alinhamento entre discurso e prática, que isso também é muito importante, porque falar é muito fácil, né? Você parar ali e ficar fazendo... igual planilha Excel, aceita qualquer coisa. Para funcionar... fazer um discurso bonito, né? Você tem técnicas, né? E você faz. Agora, no dia a dia, você conseguir ter esse feedback numa pesquisa de clima... E de fato implementar, eu acho, né? Botar na muito prática, importante. Né? Em resultados financeiros também, nós estamos tendo, esse ano, no primeiro trimestre, só de receita, nós já acumulamos mais do que todas as receitas de 20 anos da instituição, né? É bem incrível o número. Então, assim, nós estamos com uma meta extremamente audaciosa. Estamos com várias iniciativas de mudanças de cultura, né, de cultura mesmo, de marca. Tivemos a mudança de marca, né, para um nome que fosse mais nacional. Ele era muito conhecido aqui, né, PTI, mas era uma sigla. Então, quando a gente ia para fora, as pessoas, o que é PTI? Né? O que é PTI? Quando se procurava na internet, era uma doença também, né? Então, ficava complicado. Então, a gente foi para um nome mais comercial. Então, Itaipu Parktec, a gente carrega o nome Itaipu, que, né, é nossa instituidora e que é uma referência no mundo. Mas a gente tem o Parktec atrás, que já diz o que é parque tecnológico. Então, isso foi para um nome mais comercial e temos fechado parcerias. Esse ano a gente fechou parcerias com a Boston Dynamics, que é a maior empresa de robótica do mundo. Né? Somos um dos 3 representantes mundiais deles, então assinamos como representantes de toda a América Latina aqui e vamos ser os representantes da Boston Dynamics no país e na América Latina, trazendo o Spot, que é um cachorro robô, mas para uso industrial, em locais onde oferece risco, né, para seres humanos, ou que o ser humano não consegue chegar, ou para fazer medições em grandes fábricas, né? Nós fizemos POCs, né? Fizemos alguns testes numa plataforma de petróleo da Petrobras e também dentro de Itaipu, e tivemos excelentes resultados. Então a gente vem já trabalhando
Então, nós estamos conseguindo ter né, saímos da região e estamos indo para o mundo. Nacional. Nacional e agora... Agora, no início de setembro, nós vamos para a China. Também vamos firmar uma parceria com a GWM, né, que é uma grande indústria e muito voltado também à questão de hidrogênio. Então, também trazer tecnologias de hidrogênio, o que já se faz lá fora, tropicalizar e efetivamente viabilizar, né, naquilo que é possível, viabilizar novas fontes de energia renovável. Então, assim, Nokia, grandes nomes, Nestlé estão conosco. Então, a gente tem conseguido realmente ir para o mundo e trazer resultados com pessoas extremamente qualificadas, sim, porque nós temos isso também é um desafio para a gestão, porque aqui nós temos nosso público, né, que trabalha conosco, é de 20 a 35 anos, então é um público muito jovem. Bem jovem. Muito jovem. Então, eu, que vim de um momento diferente, tive que, estou aprendendo ainda a me comunicar com esse público. Quebra gerações, né? De gerações diferentes, e extremamente qualificado, então, extremamente críticos, né? Nós temos aqui PhDs, tá? Nós temos mestres, doutores, e então são pesquisadores, são pessoas realmente extremamente qualificadas. Então, é um público muito crítico. Então, é mais um desafio, né? Mais um desafio para a gestão. Adaptar a linguagem, né? Sim, sim. Então... Eu gosto dos podcasts quando o pessoal fica maluco lá falando quanto tempo a gente tem, o pessoal fica pira, vem 10 vezes ali, aparece só, né, o Leleco ali atrás assim com o tempinho assim, é aí que eu gosto, porque eu sei que tá fluindo a conversa, o pessoal pira, mas eu não posso deixar passar a do hangar. Essa aí eu não posso deixar passar, você tem que contar. Gente, o hangar foi algo... Então, logo que eu cheguei, e o hangar já era algo que as mulheres internas, né, algumas colaboradoras já tinham pensado num outro modelo, já tinha sido proposto, e que naquele momento não foi, né, não virou. E aí, quando me trouxeram, eu falei, fantástico, né? O hangar, ele é inicialmente... por 2 anos, ele foi um edital. Então, no primeiro ano, o edital ele é só para mulheres, né? Só para startups mulheres, então mulheres com tecnologia, que é mais difícil ainda. E ele foi um grande sucesso. Então, nós lançamos com o Ministério das Mulheres na época. Então, a gente já tinha essa aproximação com o Ministério das Mulheres, porque nós também firmamos um acordo em questão de que nós faríamos um trabalho de equidade salarial, né, e de gênero. Então, hoje, nós temos isso muito próximo, é quase que meio a meio. Eu acho que em cargos de gestão as mulheres são maiores, inclusive, e não tem grandes disfuncionalidades, diferenças salariais no mesmo nível. O que nós temos é muito mais engenheiros homens. Sim. Mas também porque tem muito... o curso de engenharia, olha o meu, por exemplo, tinha 8 mulheres, Exato, meio padrão, então, curso mais masculino. Existem muito, então se você fazer uma média geral, o salário ainda fica maior, mas por conta que existem muito mais engenheiros. Mas nós assumimos esse compromisso junto ao Ministério das Mulheres e lançamos o hangar junto com o Ministério. Na época, lançamos lá inclusive com a Rede Mulher Empreendedora, que também, a Ana Fontes, uma grande parceira nossa, que também tem uma história de vida fantástica e tem uma rede muito grande hoje de mulheres mais no empreendedorismo feminino de base, né, não de startups. E lançamos, então, esse edital lá em São Paulo, e foi um grande sucesso. No ano passado, assim, batemos todos os recordes de todos os editais de empreendedorismo do parque, e saímos aí com 5 finalistas. Então, elas passam por toda uma trilha de meses de conhecimento, então elas têm todo
é desenvolvido um trabalho mesmo de conhecimento, de passar, né, com mentorias, mentoras, Legal. todas as mulheres. É realmente um ambiente só de mulheres. E aí, o ano passado, nós lançamos novamente, junto com a Ana Fontes, fizemos adaptações, porque a gente percebeu que tinham muitas mulheres que estavam lá no início ainda, que nós chamamos de ideação, que é quando você tem a ideia, mas ainda não começou, então precisa entender como que eu tenho uma ideia, mas como é que eu coloco isso em prática? E já tinham, então, mulheres já com startups mais maduras e que estavam procurando ali crescimento, né, aceleração, que a gente chama na linha aí de empreendedorismo, e já estava em momento de aceleração. Então, a gente entendeu que para a segunda edição nós faríamos, então, 2 trilhas separadas e também com incentivos financeiros separados. E aí vão até fase final, nós temos aí, é muito legal você ver o quanto isso movimenta. A mulher, acho que por si só tem a questão do ajudar, né, dessa questão de apoiar, isso é natural da mulher, né? Ela vem com esse perfil de até dentro do lar. É ela Sim, que suporte, faz é o que eu falo, a casa funciona quando a mulher está bem. Exato, é ela que agrega, é ela que né, ela abraça. E a mulher traz muito isso também para o empreendedorismo, para o seu dia a dia no trabalho. Então, nós tínhamos mentoras, grandes mentoras aí, que se dispuseram queriam fazer mentorias sem cobrar nada, só por estar ali para incentivar essas mulheres. E para esse ano a gente entendeu que o Hangar, ele por si só, ele cresceu, ele ficou muito maior do que simplesmente um edital de empreendedorismo, porque naturalmente nós tínhamos uma rede ali onde as mulheres se comunicavam, um grupo, e elas foram permanecendo ali, da primeira edição, da segunda edição, e aquilo virou uma grande comunidade de troca. Sabe? Ela virou uma grande comunidade de troca, com as mentorias, onde as mulheres chegam, estou com um problema aqui, e aí a outra já fala, olha, eu faço assim, vem aqui, e elas se ajudam. Então virou uma grande rede de compartilhamento, de trocas, das mulheres se ajudando, se mentorando, enfim. E a gente percebeu que ele ficou muito maior do que isso. Então, a nossa ideia, a nossa proposta, até já tô dando spoiler. Só conta que pode contar. Não, com certeza, né? A ideia é que ele vire um grande programa, que tem ainda toda a fase dos editais, né? Inclusive depois de que, porque o edital é assim, nós selecionamos, né? Esse ano foram 8 entre as iniciantes, entre a ideação e já a parte da aceleração, onde a gente faz um aporte financeiro e faz um acompanhamento de mais 2 anos, inclusive para a internacionalização. Né? Então, estamos em contato de novo com o Ministério das Mulheres e também com a Secretaria de Empreendedorismo, e eles têm nos ajudado muito para buscar parceiros, inclusive, para quando já em fase de internacionalização, que a gente possa levar isso para fora do país, inclusive o produto dessas mulheres, né? As startups, as ideias, as empresas, e ao mesmo tempo a gente quer ir lá para a base, para aquela menina que ainda não se vê como empreendedora, para aquela menina que ainda não se vê na área de tecnologia, para justamente incentivar as mulheres, as meninas, Sim. a se verem como engenheiras, a se verem na área de tecnologia, a se verem trabalhando, né, sendo empreendedoras numa startup, onde aplica tecnologia, traz uma solução tecnológica para alguma coisa. Então, a ideia... E com tudo isso permeando a uma grande comunidade, só de mulheres. Então, para que a gente possa começar a nutrir
mas também já acompanhá-las em todo o percurso. Muito legal a ideia. Então, esse é um spoilerzinho que a gente está pensando bem de leve, claro que tem aí, né? E nós estamos olhando, buscando parcerias, pensando como estruturar tudo isso, com a ajuda do Ministério, né? Com a ajuda da própria Secretaria de Empreendedorismo e com os nossos parceiros. Então, essa nossa ideia que ele realmente cresça, fique maior ainda e que a gente possa produzir, plantar essas sementinhas lá na cabeça das meninas, para que elas possam, para que tenhamos mais engenheiras, porque mais mulheres empreendedoras, porque isso é muito rico, né? A diversidade, ela é rica. Quanto mais diversidade a gente tem numa equipe, mais ela mais ideias distintas aparecem. Distintas, né? Porque são maneiras de pensar, são mentalidades diferentes, são formas diferentes de ver a vida. E isso é muito rico. Então, o Hangar é o meu programa do coração aqui. Eu acho que ele me... Então, talvez o seu sonho maior nesse momento agora seja você transformar isso em algo, numa escala gigantesca. Com certeza. Uma forma de que a gente possa impactar mais vidas, transformar pela mulher, obviamente, porque tem esse entendimento ali de isso, olhar para o que ainda precisa ser mudado, né? Mas com isso você impacta em famílias, em geração de renda, em qualidade de vida e transforma a sociedade, né? Eu queria finalizar, assim, dado assim, a gente poderia ficar aqui, acho que horas conversando sua história de vida, os momentos da sua carreira, mas assim, claramente você me parece uma pessoa que é um exemplo de mulher, mãe, empreendedora, Obrigada. Gestora, e não digo só para mulheres. Eu acho que assim, a gente tá falando aqui antes de começar a gravar, meus maiores clientes pessoa física são mulheres. Sim. E eu aprendo muito na interação com elas no dia a dia, né? A gente aprende sempre. E eu queria que você deixasse 2 recados. Acho que para mulheres, que com certeza eu vou fazer questão de espalhar esse SBN Conversa para o máximo de pessoas que eu conheço, que eu acho que é um exemplo muito legal. Se deixasse um recado, né, assim, da trajetória que você teve, de superação, de vários assédios ao longo da carreira, e não deixar que isso... porque o mais comum é a pessoa se apagar depois e né, não superar. E o segundo, acho que assim, a gente como pai, seus filhos estiverem dentro de casa, com uma pessoa que viaja, que trabalha muito, e eu queria deixar um recado para eles, porque com certeza eles vão ver esse vídeo. Se eu fosse minha mãe, com certeza eu queria assistir esse vídeo depois para conhecer quem é minha mãe no trabalho. Então eu queria que você deixasse esses 2 recados. Ótimo. Responsa, hein? Bom, eu acho que primeiro com as mulheres, né, e com as meninas, né, porque tudo começa ali, na infância. Eu acho que elas precisam acreditar nelas, acreditar que é possível, não é fácil. Então, tem todo um caminhar, tem muitas dificuldades no caminho, mas não só por ser mulher. As dificuldades, elas são inerentes ao caminho, ao desenvolver. Mas a mulher tem mais algumas questões que muitas vezes tem um julgamento maior, tem a questão de que você acaba sendo vista um tanto quanto masculinizada, é mais difícil você ter um relacionamento, porque ainda há um preconceito e uma dificuldade, às vezes, de um entendimento masculino quando a mulher tem uma aceitação, né? Onde talvez a mulher se destaque mais, tenha um cargo, tenha um salário maior, isso cada vez mais comum, mas ainda tem aí um percurso para se, né, pra correr. Mas eu acho que elas precisam entender de que elas podem. Exige muita dedicação, exige muitas renúncias. Muito mais do que pra gente, eu acredito. Muito mais. É possível, né? Porque tem, de novo, tem um reloginho biológico,
que não há ainda, por mais que você possa congelar o seu óvulo ainda. Mas é você. Bom. Mas tá ali, tem decisões que você precisa tomar ao longo da sua carreira e dizer, agora eu vou ter que parar, porque é um momento que você fala, sua carreira vai ficar aqui e eu vou ser mãe. Né? E depois quando você volta, você não é mais a mesma pessoa de antes. Você é uma mulher completamente diferente. Você adapta a tua vida toda para um serzinho ali, mas para dar conta aqui também. Você vai se dividir naquele momento entre mãe e profissional. Então são escolhas que você tem na sua vida, mas elas trazem experiências fantásticas. Então não precisa ser uma ou outra, você pode ser as duas. Eu acho isso também precisa ficar muito claro para as meninas e para as mulheres, enfim, que é possível ser mãe, cuidar da sua casa, empresária, né? CEO. Você pode ser o que... Eu não gosto muito de você pode ser o que quiser, mas você pode. Vai te exigir mais escolhas, vai te exigir mais, mas você realmente pode conseguir aquilo. É possível, não é impossível, não. A questão dos assédios, eu tenho uma frase muito que eu repito, inclusive está lá no meu LinkedIn, de que isso não me define. Isso fala não só dos assédios sexuais, mas dos assédios morais que a gente recebe, né, que a gente passa na nossa vida, de pessoas que muitas vezes puxam o teu tapete simplesmente porque não gostaram, né, do seu sucesso. Enfim, né, são pessoas que o simples fato de você existir incomoda. Diz muito mais sobre elas, na verdade. Né? E é isso, não é sobre você, é sobre elas. São necessidades delas, são buracos emocionais delas, são feridas emocionais delas. Então elas não te definem, elas não podem te definir em momento algum. É difícil, de novo, eu estou hoje falando abertamente contigo isso, mas né, eu tenho a minha terapeuta aí que me acompanha durante um bom tempo. Eu tive muito medo, eu tinha 16 anos. Então... Às vezes vergonha de falar, né? E você coloca a culpa às vezes em você, né? Ah, não, eu sou culpada. É o mais natural, né? É o mais natural. Naquela época eu morava numa vila pequena, então não houve denúncia, não houve nada. E posso ter certeza que a grande maioria das pessoas da minha vida nem os meus conhecidos não sabiam dessa história. Porque sim, e ainda existia tabu, enfim, uma série de coisas. Eu tinha... era uma criança, né? 16 anos naquela época e eu tinha uma educação um pouco mais conservadora, enfim, então eu era uma criança aos 16 anos. Mas isso não pode, e graças a Deus eu acho que eu tive uma educação, né, dentro de casa, de empoderamento no sentido de confiar em mim e confiar nas minhas decisões, de que isso não me afetou na questão da minha autoestima, como pessoa. Né? Eu tinha medo, porque eu tinha medo. Óbvio. Né? Eu tinha medo, foi uma agressão, né? Eu tinha medo, mas isso não me reprimiu, não colocou a minha autoestima em xeque, né? Até muito por essa educação que eu tive. Eu só consigo pensar que foi por isso, porque realmente em nenhum momento eu consigo me ver pensando de que aquilo te reprimiu de alguma forma? Me reprimiu. Não. Né? Eu tinha medo. Eu tenho medo até hoje. Né? Se falasse, Cleirane, vai fazer uma caminhada à noite sozinha? Não vou. Não vou. Mas alguns cuidados que a gente toma, né? Mas tenho. Mas isso em nenhum momento me fez pensar em me diminuir ou desistir de algo por isso. Tá? Então eu acho que é isso. A gente saber que são feridas emocionais dos outros, não suas. Isso é muito importante. Né? E para os pais,
né? Eu acho que estamos vivendo num mundo diferente. E hoje não temos mais lugar onde o meu papel é esse e o seu papel é esse. O papel dentro de um casal, né, ele é de compartilhar responsabilidades, alegrias, enfim, de compartilhar. Então, até para os filhos, quando nós vamos ensinar os nossos filhos, eu acho que é isso que eles precisam ver, né? Que as mulheres, que bem possivelmente, muito possivelmente, eles vão se relacionar com mulheres independentes, com mulheres que tenham né, vontade de trabalhar fora, de ter sua empresa, né? Ou não, também se tiver se realizar em casa, tendo uma família, está tudo certo também. Mas saber que ele vai se relacionar e que ela pode escolher entre uma e outra, né? Que ela tem esse direito de ser quem ela quer ser, né? Então, ter um pai também, um homem que faça, que apoie, que esteja ali, que entenda que aquilo não é uma ajuda, mas é um dever, né? O homem não está ajudando a mulher, ele está cumprindo o seu papel. Ele está cumprindo o seu papel como pai, ele está cumprindo o seu papel como parceiro. Então, eu acho que ter esse sentimento e essa percepção de que eu estou num casamento de igual para a criação dos filhos e para as necessidades da família, e aí dentro de cada casal... Cada um tem a sua... Cada um, exato. Exato. Aí é um modelo que serve, que funciona para os dois. Mas ter esse entendimento que é um acordo entre os dois e que fique bom para os dois, eu vejo hoje como inevitável para essa nova mulher, né, que ela já vem crescendo, e eu vejo que para essa nova geração também. Sabe? Essa nova geração, ela é difícil para nós, eu falando, né, de uma geração onde tinha a questão da hierarquia, tinha o trabalho e o chefe mandava, eu fazia, não questionava. Essa geração ela tem um entendimento diferente sobre tudo isso. Né? Ela é mais questionadora, ela é mais crítica, né? E para nós muitas vezes é difícil aceitar ou gerir isso, né? Mas eu vejo que essa geração e a geração dos meus filhos, eles já vêm diferentes. Eles já têm uma mentalidade completamente diferente. Até pela tecnologia, tudo muito mais rápido. Muito mais... Então, a gente precisa entender que o mundo está mudando e não adianta ficar agarrado, né? Eu acho que leva, sim, valores. Acho que os valores, eles são essenciais, né? Para a sociedade. A gente leva valores, a gente leva respeito, a gente leva a humildade, a empatia, que, meu Deus, como falta, né? Mas entender que os relacionamentos e a forma de comportamentos, ela mudou e vai mudar muito mais, eu acho que é inevitável. Então, ter essa maturidade para entender isso é inevitável, é importante, né? É importante. Queria agradecer de verdade, de novo. Já agradeci no começo, mas agradecer de novo depois de contar toda essa história. O podcast passou assim, voando. Eu falei, a gente poderia ficar aqui mais... gravar um dia inteiro de podcast. Foram 2 horas muito rápido. Mas obrigado por compartilhar a história. Acho que pra gente que é homem, assim, ouvir uma história de uma mulher assim que uma jornada incrível, pra gente é super legal, porque o mundo hoje ele é carente dessas histórias, né? E a gente já gravou alguns podcasts, né, com mulheres na área da medicina, que assim, foi super legal, foi super incrível também, e uma coisa perceptível, assim, o apoio dos pais em todas, da figura do pai, incentivar, foi super importante, todas. Então, assim, pra mim, só corrobora essa figura paterna por trás, de incentivar, de falar, não, vai mesmo,
E o mundo não é assim, o mundo não é só patriarcal, segue teu sonho, vai atrás. Então, né? E aí falando pelo tempo que a gente vive, são homens à frente do tempo. Né? São homens que pensaram diferente, assim, do que se era o natural daquele momento, né? Porque lá onde eu morava, eu brinquei, né? Com 18 anos, se você não tivesse casada, você já estava ficando pra titia. Né? Exato. Isso. A minha mãe... 18. A minha mãe sofreu muito preconceito, porque ela parou de ir nas reuniões de mulheres da igreja, porque ela era julgada porque eu saí de casa para estudar. Tá? Então eles também, eu vejo que eles foram muito corajosos. Abriu tua cabeça, né? Pro mundo. De me incentivar para o mundo, porque eles também sofreram retaliações em relação a isso, sabe? Então por mais que eu tinha 7 anos e ia sozinha, mas as pessoas, meu Deus, né? Uma criança, né? Mas eles foram fantásticos dentro das possibilidades que eles tinham, sabe? E graças a Deus que assim o fizeram, porque trouxe uma mulher igual você para a sociedade. Obrigada. Que bom que assim o fizeram. Um pouco de síndrome de impostora nesse sentido, mas obrigada. Eu poder contar um pouco dessa minha história. Bom demais. Poder compartilhar com vocês um pouco da minha vida. E assim, também eu acho que até, né, a Jana falou assim, meu Deus, tem muita coisa que foi a primeira vez que eu ouvi, então as pessoas me conhecerem um pouco mais, porque às vezes também se tem aquela coisa de que eu nasci assim, eu fui sempre assim, não, né? O pessoal vê a pinga que nós tomamos, mas não vê os tomos que nós levamos, né? Essa frase é muito boa. Você fala assim, tá lá em cima, mas... né? Pra ela é fácil. Ela é fácil dizer pra gente trabalhar mais. Não, gente, né? Eu sei que é porque eu passei por isso também lá. Eu sei que é porque eu passei por isso. E é natural. É um caminho que, salvo alguns herdeiros, né? É o caminho a ser seguido. É o pedágio, né? É o pedágio que se paga. Maravilha. Obrigado. Imagina, eu que agradeço.